Boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos para louvar o nosso Deus. Que a graça, a misericórdia e o perdão dele se derrame sobre a sua vida nessa noite, porque ele não rejeita o coração quebrantado diante dele. Vamos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confessamos a ti, Senhor, que precisamos da tua ajuda, pois somos fracos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Peça aí. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. E se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Nós precisamos do amor, Jesus, todos os dias.
perdão e graça. A palavra do Senhor diz que Ele não recusa, Ele não rejeita um coração quebrantado. E tudo que nós temos para dar ao Senhor é o nosso coração quebrantado. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Posso dizer, que posso dizer, oh, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Por isso nós levantamos as nossas mãos em sinal de rendição a esse Deus e louvar o nome dEle. Onde você estiver aí na sua casa, levante as suas mãos e se renda a esse Deus poderoso. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, te rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração?
Tudo bem? É muito bom a gente poder estar de novo aqui no Celebrando Restauração, falando sobre as nossas emoções, falando sobre as lutas, dificuldades, mas também sobre as vitórias que nós temos em Cristo. O Celebrando é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para a sua igreja, para que a gente possa caminhar um dia de cada vez, todos eles debaixo da graça dele. O grande objetivo de Deus com cada um de nós é nos salvar, é nos resgatar e nos transformar cada vez mais parecidos com Cristo. Só que a gente vive num mundo caído, num mundo que nós temos problemas, a gente vive num mundo que tem problema e a gente sabe que muitas vezes não é fácil isso. Então o Celebrando nos ajuda nessa caminhada. E a gente está hoje chegando quase no final do nosso programa, a gente já está no 12º passo, e a gente está na lição praticar. E quando eu falei que nós estamos no 12º passo, por que eu falei isso? É porque o programa do Celebrando ele é baseado em 12 passos. 12 passos começou há muito tempo atrás com Alcoólatras Anônimos, mas hoje ele é aplicado em várias áreas da vida. Então a gente sabe que a gente pode aplicá-los na nossa vida. Por quê? Porque a nossa cabeça ela funciona mais ou menos da mesma forma. Todos nós temos algumas compulsões, algumas dificuldades, alguns enroscos na vida. Alguns, como acontecia ali, são com álcool e drogas, alguns são com codependência, alguns talvez por causa de um abuso que aconteceu, autossabotagem, baixa autoestima, mentira, comida, sexualidade e várias outras áreas. Ira, por exemplo, é uma área grande também de restauração na humanidade. E a forma que a gente tem para conseguir colocar na nossa vida de forma prática esta graça e viver um dia de cada vez na força que Jesus Cristo nos dá, através do Espírito Santo que habita em nós, é isso que o Celebrando fala. Mas eu gostaria de ler os passos agora, eu gostaria de ler os 12 passos assim. Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O 2 diz, viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O 3 diz, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5 diz, admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz, dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz, continuamos a fazer inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º diz, procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz, tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. A lição praticar está no 12º passo, e o 12º passo, que é o passo do serviço, né? O passo do servir, ele diz assim, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim, vocês receberão de graça, deem também de graça. O que acontece? Não adianta nada a gente falar alguma coisa se a gente não vive. O exemplo não é somente a melhor forma de ensinar. Na verdade, ele é a única forma de ensinar. Você pode falar muitas coisas para os seus filhos, mas o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que eles virem você fazendo. E assim é verdade com a gente, é verdade com o outro. Então, aquilo que a gente fala não tem nenhum sentido se a gente não viver aquilo. As nossas ações dão significado às nossas palavras.
Depois da gente ter aplicado os passos todos na nossa vida, muitas áreas já foram transformadas e outras pessoas já começaram a enxergar isso. Você deve estar experimentando isso na tua vida. Ou se você está chegando agora, né, e você vai experimentar, fica com a gente. A gente vai continuar com o programa sempre. É um programa que hoje nós estamos no 12º passo, mas daqui um pouquinho a gente volta para o primeiro. E é um programa cíclico para sempre nos ajudar na nossa caminhada. Já não buscamos mais viver da forma egoísta como a gente vivia. Você já deve ter experimentado mudanças significativas na tua vida. Mudanças na tua vontade, mudanças no teu comportamento. E agora você fala assim, olha, eu não quero voltar para aquela vida lá atrás. Eu não quero recair. Eu não quero voltar para aquele jeito que eu via vivendo. E para isso, aplicar, né, esses 12 passos e os valores dos 12 passos é extremamente importante para a gente. Então, como que nós podemos praticar esses valores? O primeiro ponto é cuidando de nós mesmos. O que acontece? Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Se você vai dar para alguém um copo de água, você precisa ter esta água. Se alguém te pede algum recurso, por exemplo, comida, ou dinheiro, ou tempo, por exemplo, você não consegue dar se você não tem. Então, o primeiro passo é bem interessante, é necessário que você cuide de você mesmo. Isso não é uma visão egoísta. Você não está cuidando de você mesmo somente para você. Você está cuidando de você mesmo para que você consiga cumprir aquilo que Deus tem falado para você viver em amor ao outro. Mas primeiro, você precisa cuidar de você mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Se eu não estou cuidando de mim, eu não tenho como conseguir ajudar outras pessoas, tá bom? Então, quando pessoalmente praticamos os passos, nossa vida impacta a vida de outras pessoas. Viver os passos, viver o programa muda a forma que a gente pensa e muda a forma que a gente se relaciona com os outros. Nós não podemos mudar outras pessoas, mas quando mudamos a nós mesmos, influenciamos outros. Sempre lembre-se disso. É impossível você mudar o outro. Não dá. O que você pode fazer? Mudar você. E quando você muda, talvez você consiga influenciar outra pessoa para que haja mudança na vida dela também. Desejamos que outras pessoas experimentem a jornada de restauração, mas elas precisam decidir entrar nesta jornada por si só. Cada um é responsável por cada um. Eu sou responsável pelo Fernando, você é responsável por você. Só podemos mudar a nós mesmos, as outras pessoas nós simplesmente amamos. E como falamos, talvez essa forma e essa mudança que você tenha pode mudar a vida do outro, porque todo mundo vive num sistema e todo mundo vive interdependente. Segundo ponto, para a gente colocar em prática isso, não andamos isolados. Nós respeitamos e valorizamos as pessoas ao nosso redor. O seu grupo de apoio, a sua rede de apoio que você montou ao longo deste tempo no Celebrando é extremamente importante. Lembre-se disso, se você está falhando nisso ou ainda você não fez exatamente a sua rede de apoio ou você percebe que a tua rede de apoio ela não está sólida, busque isso. Peça a Deus para te ajudar a encontrar pessoas confiáveis para estarem do seu lado. E seja uma pessoa confiável para ajudar também as outras pessoas. Compreendemos que nenhum dos passos começa com eu, mas sempre com nós. Isso é fundamental, né? É sempre nós, porque é uma vida comunitária. A vida comunitária, ela é fundamental. É tão fundamental. E por que é tão fundamental? Porque o nosso Deus nos fez desta forma. O próprio Deus é, em certo sentido, uma comunidade de 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles vivem em uma comunhão perfeita, eterna. E quando eles criam a gente, eles criam o ser humano, eles nos criam para fazer parte desta comunhão com eles. Então entenda, é muito importante a gente sempre olhar para o nós, para a gente,
para a comunidade do Celebrando, para o seu grupo de apoio, para o seu pequeno grupo. Sempre olhe desta forma, tá bom? Recebemos ajuda de outras pessoas e nos colocamos à disposição para ajudá-las. É uma troca. Eu sou ajudado e eu ajudo o outro. Não desejamos nem a dependência e nem a independência. Buscamos a interdependência. E isso é uma coisa fundamental, tá bom? O termo técnico para isso é um negócio chamado desligamento emocional e individuação. O que acontece? A gente precisa entender que cada um de nós somos indivíduos completos e somos indivíduos que temos a nossa alegria em Deus. Mas eu não sou totalmente independente do outro. Porque ser independente do outro é você viver sozinho e isso é muito ruim. Mas eu também não sou dependente do outro. Muitos de nós chegamos aqui no Celebrando dependentes de uma outra pessoa, que é o que a gente chama de codependência. Eu só consigo viver se o outro fizer. Sabe aquela pessoa que não consegue tomar decisão nenhuma sozinha? O que eu vou fazer? Não sei, deixa eu perguntar para tal pessoa. Deixa eu perguntar para tal pessoa. Isso é verdade quando nós somos crianças. Quando somos crianças, eu tenho 2 filhas, elas me perguntam muitas coisas. Outro dia, uma delas pegou uma azeitona na geladeira e perguntou: pai, eu posso comer? Eu falei: claro, filha. Por quê? Porque é isso mesmo, ela pergunta quase tudo na vida. Isso é uma criança. Quando nós tornamos adultos, a gente tem as decisões por nós mesmos, a gente é responsável pela nossa vida, mas o objetivo é que a gente busque essa interdependência, que é o quê? É a gente poder depender da outra pessoa, nos relacionarmos com a outra pessoa de uma forma recíproca, de uma forma adulta, interdependente. Eu não sou nem totalmente independente, nem dependente do outro. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Então esta é uma verdade bíblica, é uma verdade histórica, é uma verdade humana. É muito bom quando a gente pode contar com pessoas que nos ajudam. Vocês sabem que eu tenho um parceiro de prestação de contas e outro dia a gente estava conversando, ele me ligou para perguntar: cara, Fernando, como você está? Está tudo bem, não está? Eu falei assim: cara, hoje está. Ontem eu estava meio para baixo. Daí ele perguntou assim: cara, por que você não me ligou? Eu falei: é verdade, poderia ter ligado. Poderia. Assim, não foi nada muito grande, eu consegui ficar limpo, firme ali onde eu estava, mas podia ter ligado, porque na minha vida um dos gatilhos que eu tenho é a tristeza. E eu fico triste de vez em quando, sei lá por quê. Sei lá, porque amanheceu cinza o céu e eu fico triste. Talvez você seja assim também. As minhas emoções, elas, sei lá, embaralham. E daí eu faço um exercício tal de contato com Deus tal para ir voltando. E muitas vezes esse parceiro, esses meus amigos me ajudam nisso. E você também pode ter isso. Então entenda, ter um grupo de apoio e não andar sozinho é extremamente importante para você colocar em prática esses 12 passos e viver esta nova vida proposta, por Cristo para cada um de nós. Terceiro ponto, dando exemplo em nossas ações. Nós buscamos ser coerentes. E aqui o inventário diário, o passo 10 ali que a gente falou do inventário diário, do inventário relâmpago, ele é tão importante, é tão fundamental. Por quê? Porque a gente ainda vai continuar errando. É claro que ao longo do tempo os erros eles vão ficando um pouco mais escassos. Ele vai ficando cada vez mais a exceção. Mas porque somos pecadores ainda, e a nossa natureza humana ainda está aqui, nós ainda iremos pecar. Mas existe misericórdia, existe perdão, mas é verdade que eu preciso viver de forma coerente com aquilo que eu tenho falado. Reconhecemos humildemente que viver uma vida coerente não é fácil,
mas colocamos passo a passo meios concretos para ganharmos novos hábitos, reduzindo a cada dia a distância entre nossa mente e coração, palavras e obras, fé e ação. Toda mudança de hábito, ela é difícil no início, todas elas. No início é mais complicado, mas a partir do momento que você vai colocando aquilo em prática, aquilo vai virando um hábito, vai ficando um pouco mais fácil de você colocar em prática e viver daquela forma. Então, busque ser sempre coerente. E se em algum momento você não foi, volte atrás, peça perdão e continua a vida. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com um rapaz, amigo meu, e ele estava falando sobre uma outra pessoa que fez uma coisa errada e não podia, tal. E eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, a grande questão não é se a pessoa erra ou não, é quando ela erra o que ela faz. A gente tem um exemplo claro do rei Davi ali na Bíblia, que errou de formas bem grandes. Mas qual que era a grande questão? Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque sempre que ele errava, ele se voltava a Deus. Ele perseguia a Deus. Ele era um homem que estava sempre debaixo daquilo que Deus tinha falado para ele. Algumas vezes ele errou, é verdade. Por quê? Porque ele ainda continuava sendo humano e a natureza humana pecaminosa ainda estava nele e ali. Mas, a partir do momento, e assim que ele tinha entendido que ele tinha errado, ele volta-se para Deus. E nós podemos fazer a mesma coisa. Então, viver de forma coerente e dar exemplo nas nossas ações. Olha o que diz o texto da carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 24. Coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Pois se uma pessoa apenas ouvir ou não colocar em prática, ela é semelhante a um homem que vê o seu próprio rosto num espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo se afasta e não se lembra de como é a sua aparência. Então a grande questão não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente coloca em prática. E tem uma coisa fundamental. Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo dele. Deus nos deu o Espírito Santo dele que está em nós. E vai nos ajudar a fazer tudo o que é necessário para viver esta nova vida. Então é uma questão de fé e é uma questão espiritual. Lembrem-se disso, tá bom? Vai e coloca em prática. Dê o passo de fé. Vá em direção àquilo que Deus tem falado para você e Ele vai te sustentar. Ele vai dar tudo e todos os recursos que você precisa para viver esta nova vida. O quarto passo, o quarto princípio que a gente está olhando aqui, para a gente colocar em prática os 12 passos, é dando o nosso testemunho. Compreendemos que nossa história é valiosa e estamos dispostos a compartilhá-la com outras pessoas. Cada história, ela é sagrada. Cada história, ela é santa. Tanto que, às vezes que nós somos padrinhos, ou madrinhas das pessoas, e a gente vai ouvir uma história de um inventário, é como se nós estivéssemos entrando num solo sagrado. Por quê? A minha história, ela é sagrada. A tua história, ela é sagrada. Só você sabe o que quer dizer ser você mesmo e só eu sei o que quer dizer ser Fernando. E nós entendemos isso. Nós entendemos que nossa história é muito valiosa e é através do exemplo e da minha história que outras pessoas podem ser muito abençoadas. E você também. Eu fui muito abençoado no Celebrando quando eu ouvi o testemunho, o depoimento de uma pessoa aqui na nossa igreja. Eu me lembro quando foi, já faz uns 10 anos mais ou menos. Por aí, 9, 10 anos. Foi logo no início da nossa história aqui em Alphaville. Me impactou muito. E eu sei que a minha história ou a tua história pode impactar a vida de muitas outras pessoas. Dentro da nossa jornada existem boas novas para outras pessoas. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Fernando, tem jeito. Eu já cheguei para outras. E olhei e falei, cara, será que tem jeito? Dei.
E então a nossa história, quando essa história de vitória que a gente tem em Cristo, abençoa muita gente. Enfrentamos a vergonha, o medo e a nossa timidez. E permitimos que Deus use nossa vida para abençoar outras pessoas que irão se identificar conosco. Deus, ele não causa dor, né? Ele não causa o pecado na nossa vida, ele não causa a dor na nossa vida, mas ele pode usar essa dor para abençoar outras pessoas. Ele não causa um mal na nossa vida. É melhor do que a dor. Ele não causa um mal na nossa vida. Porque às vezes a dor acontece não para o nosso mal, acontece para o nosso bem. Né? Então, talvez Deus queira nos ensinar, e ao nos ensinar, realmente isso gere alguma dor. Mas ele não causa o mal na nossa vida. Isso é verdade absoluta. Mas ele pode utilizar o mal que aconteceu em nós, transformar em bem, e aí abençoar uma outra pessoa, tá bom? Então nós permitimos que ele use isso. Olha o que diz o Evangelho de Marcos no capítulo 16, versículo 15. Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo, em toda parte. Então, testemunhar e falar sobre aquilo que Jesus Cristo, sobre o que Deus tem feito na tua vida, é fundamental para você poder abençoar outras pessoas. E o quinto e último ponto que a gente vai olhar aqui é que nós continuamos a praticar os passos. Então, continuando a praticar os passos, você faz com que você pratique, né? Aí. Então, mantemos os bons hábitos do nosso novo estilo de vida. Nossa vida não está perfeita, mas prosseguimos buscando o crescimento. Não desanimamos, mesmo quando não avançamos tanto quanto gostaríamos, ou passamos momentos difíceis. E essa filosofia, né, da gente viver um dia de cada vez, esse ensinamento de um dia de cada vez, ele é lindo. Por quê? Porque ele tira a nossa ansiedade e a nossa tristeza. O passado ficou para trás, eu perdoei, eu não preciso viver daquele jeito. Eu não preciso repetir a história dos meus pais ou a história que eu tive lá para trás. Eu não preciso. E eu também não preciso ficar ansioso com o futuro. O que eu preciso fazer? Viver hoje. Muitas vezes tem umas dúvidas na nossa cabeça dizendo o seguinte: puxa, será que eu vou conseguir viver para o resto da vida desse jeito? Será que eu vou conseguir viver tanto tempo sem isso ou de uma forma diferente? Você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar com hoje. E sempre se lembre que perfeito você ainda não é. Você está olhando para aquele que é perfeito, para Cristo, caminhando junto com Ele, deixando com que o Espírito Santo trabalhe na sua santidade, que Ele faça uma lapidação da tua vida, que Ele vá tirando aquilo que está ruim. E isso é um processo constante, é um processo de crescimento constante. Às vezes você vai ficar incomodado, às vezes você vai olhar, puxa, mas por que eu fiz isso novamente? Você vai pedir perdão, você vai levantar e vai continuar. A derrota não é cair, a derrota é ficar caído. Se aconteceu, você levanta, você pede ajuda e você caminha. E não desanime. Não desanime. A palavra de Cristo, quando ele diz, olha, aqui neste mundo vocês vão passar por dificuldades, mas não desanimem. Tenham bom ânimo, porque eu venci tudo isso. Eu sei o que vocês passam e eu vou ajudar cada um de vocês em cada uma das suas tentações. E olhe para mim, busque força em mim, tenha fé que eu posso te ajudar a caminhar todos os dias e um dia de cada vez. Olha o que diz Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia de Cristo Jesus. Esse versículo é fundamental e é muito bom que você o decore. Quem começou o bom trabalho em você, quem começou a desenvolver o seu caráter, a sua vida, foi Deus.
E é uma promessa dele que ele vai continuar fazendo isso até a volta de Jesus Cristo, até a segunda vinda dele. É um trabalho do Espírito Santo de Deus. E se ele está dizendo que ele vai fazer, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele não é homem para mentir. E aquilo que Deus quer fazer, ninguém pode fazer contra. E ele está dizendo, eu estou trabalhando na sua vida. Talvez você não perceba. A gente canta isso, né? Às vezes eu não vejo, às vezes eu não sinto, mas eu sei que Deus age. É isso mesmo. E ele vai agir. E ele vai cuidar de você. E o que você faz? Vai dando os seus passos. Um dia de cada vez, de forma consistente, cada dia mais longe do pecado, cada dia mais longe daquela vida que você não quer voltar, olhando para a vida de Cristo, olhando para a perfeição dele e caminhando junto com ele, na força dele, todos os dias. Só retemos o que entregamos para outras pessoas. Se quisermos aprofundar nossa jornada de restauração, compartilhamos com outros o que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. Como é importante e é bom, é gratificante para cada um de nós quando a gente dá o nosso testemunho para outra pessoa. Essa semana, há uns dias atrás, eu estava conversando com outro amigo nosso aqui do Celebrando e ele disse isso. Ele falou como foi fundamental para mim que eu desse o meu testemunho. Como foi bom quando eu escrevi o meu testemunho e eu falei para outras pessoas. E na minha vida, a minha experiência foi exatamente a mesma. Como foi bom para mim escrever o meu testemunho. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio e eu te convido a você entrar em um dos grupos de apoio. Agora, de forma online, a gente vai usar a ferramenta, tem usado a ferramenta do Google Meet. E a pergunta é a seguinte, que a gente coloca para você poder conversar no seu grupo de apoio. Como posso dar o que recebi de Deus para outras pessoas? De forma prática. Como que eu posso dar aos outros aquilo que eu tenho recebido de Cristo? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o seu plano para a nossa vida ele é perfeito. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe nessa jornada até aqui e continua caminhando conosco todos os dias, Pai. Muito obrigado porque nós podemos buscar forças em Ti, podemos buscar sentido de vida em Ti e nos ajuda a podermos abençoar outras pessoas, a repartir, a dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Muito obrigado pelos nossos amigos, pelos meus prestadores de contas, pelo meu padrinho, por tanta gente, Pai, que caminha comigo. E muito obrigado porque a gente pode caminhar com as outras pessoas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu te convido agora a você falar junto comigo a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração que nos ajuda muito no nosso processo de restauração. Vamos juntos? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que Ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer a divisão nos grupos de apoio. A gente vai fazer os grupos através da ferramenta do Google Meet. Então você precisa baixar essa ferramenta no seu celular, tá bom? É só você ir na loja do teu aplicativo de celular e baixar Google Meet. Meet é M-E-E-T. Se for no computador, você nem precisa baixar nada, porque ele funciona direto no navegador do Chrome. E como é que são agora as regras para os grupos de apoio? Os grupos de apoio eles têm algumas regras que eles precisam ser seguidas. E as regras são as seguintes. Primeiro, fale de você.
Manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. 2. Tempo. Limitar a minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. 3. Silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio, com atenção e amor, o que cada um tem a dizer. 4. Respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros. Mantendo o foco das minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. 5. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. 6. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições, e aqui inclui igreja. 7. Celular. Desligar as notificações e não atender as ligações. E como nós estamos com os grupos acontecendo online, através do Google Meet, a gente tem mais 3 regras aqui, que são as seguintes. A 8ª regra, fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. 9. A câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E 10. A questão da gravação. As reuniões elas não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali. É bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependência de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.